Olá, eu sou o Thiago Belotti, fundador do Curral, e eu queria começar esse vídeo de hoje contando uma história. Quando eu estava na faculdade, um dos meus professores fazia várias perguntas em todas as suas aulas relacionadas a temas dos mais diversos possíveis. Perguntava: vocês conhecem esse museu? Vocês conhecem essa obra de arte? Vocês já viram esse filme? Vocês já foram nesse lugar? Vocês já leram esse livro? E várias vezes as pessoas falavam: não. E ele falava: gente, isso se chama repertório. Se você não tiver repertório, você não é capaz de criar nada novo. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Me espera aí um pouquinho. Por que repertório é importante? Porque o repertório é um pedacinho da equação da inovação. Você precisa juntar repertório com processo criativo. E no final dessa história, a gente tem ideias inovadoras. Vamos ficar agora só na parte do repertório, que é o que a gente vai tratar aqui. Como que a gente adquire mais repertório? Ponto fundamental: a gente precisa ser mais curioso. A curiosidade alimenta o seu repertório. E o repertório precisa vir de qualquer área mesmo, não precisa ser só do campo que você tem interesse. Aliás, é melhor que não seja só do campo que você tem interesse. Você precisa saber um pouquinho de tudo para que isso vire uma conexão dentro da sua cabeça quando você precisa gerar ideias novas. E eu vou dar, na sequência, algumas dicas para você aumentar a sua criatividade. Algumas 3. A primeira dica é: pergunte sempre o porquê. Não fique satisfeito com a primeira informação que você recebe de tudo. Tenta escavar um pouquinho, saber um pouquinho mais a respeito daquele assunto. Por exemplo, a gente está vendo aumentar todos os dias o número de pessoas usando o delivery, inclusive através de aplicativos. Você já parou para se perguntar o porquê disso? Um dos motivos, no Brasil, pode ser justificado pela crise econômica. A gente tem mais pessoas querendo economizar e não ir no restaurante. Ela deixa de pagar no restaurante, por exemplo, o serviço. Ou ela já tem algumas coisas em casa, como a bebida, que ela não vai precisar comprar se ela sair e for ao restaurante. Fora a economia de deslocamento. Outro ponto que pode justificar o porquê das pessoas pedirem mais delivery é: elas querem economizar também o tempo delas. A gente tem um tempo cada vez mais escasso e a gente continua querendo sentir prazer nas coisas no dia a dia. Uma maneira de fazer isso, sem precisar sair de casa, sem precisar gastar mais tempo, é pedir uma boa comida via aplicativo, via delivery. Legal? A segunda dica é: faça mais perguntas. Porque normalmente a gente sempre quer falar mais da gente, da nossa história, das nossas coisas, e ouve pouco as pessoas. E quando a gente está falando de curiosidade, isso é fundamental: ouvir mais o outro. Então pergunte mais. Um exercício legal para fazer isso é: quando você pede aquele carro particular no Cabify, no Uber, enfim, quando você entra no carro, tente perguntar mais coisas e descobrir mais a respeito da pessoa do que você fala de si mesmo. Essa é uma ótima maneira de começar a levantar mais informações legais e úteis, que podem não ser tão úteis agora no primeiro momento, mas podem se revelar muito úteis no futuro. Terceira e última dica: sinta-se desconfortável. Oi? Como assim? Não, é isso mesmo. A gente está tão confortável no lugar que a gente às vezes não se permite fazer coisas diferentes. A Shonda Rhimes, que é autora de vários seriados que vocês estão vendo aqui, que vocês devem conhecer pelo menos algum, fala a respeito disso num livro que ela chamou Um Ano de Sim. Esse livro surgiu de um momento em que ela estava passando por um bloqueio criativo. Ela não estava tendo ideia nenhuma para produzir os novos episódios dos seriados que ela escreve. E foi aí que ela resolveu fazer um exercício e um desafio para si mesma, que era, durante um ano, falar sim para coisas que a deixavam desconfortáveis. Então, quando uma amiga vinha e chamava ela para fazer uma aula de yoga experimental e ela normalmente falaria não, ela falou sim. Quando uma outra pessoa convidou ela para testar uma nova receita de uma coisa que ela nem gosta muito de comer, ela também falou sim. E ela foi falando sim durante um ano para várias coisas diferentes que ela a princípio falaria não. E foi assim que, segundo ela conseguiu destravar o seu processo criativo novamente. Por que você não experimenta então se sentir desconfortável com alguns temas que normalmente você falaria não e agora você pode falar sim? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, boa. Outras dicas que podem te ajudar: assista vídeos no TED. O TED tem vídeos interessantíssimos sobre ideias que merecem ser compartilhadas, sobre temas diversos e com pessoas do mundo inteiro. É rapidinho, não vai te custar nada. Um outro canal muito legal de conhecimento é o Medium. O Medium é uma plataforma que mistura blog com rede social e que você pode acompanhar várias pessoas também do mundo inteiro, de diversas áreas do conhecimento, compartilhando textos sobre temas muito relevantes. E o último, mas não menos importante, podcast. Por que eu gosto muito de
de podcast, porque é um formato que você pode consumir, ouvir enquanto está fazendo qualquer outra coisa. Eu ouço podcast enquanto eu estou dirigindo, eu ouço podcast enquanto eu estou lavando a louça, eu ouço podcast em várias situações diferentes que a atividade principal não me pede muita atenção. E por que isso é bacana? Porque você pode ouvir conteúdos sobre temas que a princípio você não teria tanto tempo assim, mas como você não estava fazendo nada, ou melhor, você está fazendo uma outra coisa que não pede sua atenção, você pode se dedicar um pouquinho a conhecer temas novos, assuntos variados. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma dica, aproveite aqui a caixa de comentários do nosso canal e curta o vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você saiba quando vai surgir o nosso próximo vídeo com a nossa próxima dica. Nos vemos lá. Fechou?